Aí, vamos esperar esse pessoal entrar nessa live. Opa. Oi, 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 todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá entrando, quem tá chegando agora. Vamos falar um pouquinho de 2023 aqui. Não tô vendo todo mundo que tá entrando agora, então se vocês quiserem ir me dando um olá, vai me dando um olá por aí pra eu ir vendo vocês e começar a falar algumas coisinhas aqui pra gente começar a falar de 2023, como que vai ser um pouquinho o primeiro semestre desse ano, né? Pra gente não ficar muito ansioso. E aí, pessoal? Oi, Mari. Oi, tia Sheila. Oi, Tainá. Oi, oi. Todo mundo, quem quiser e puder, clica ali nesse aviãozinho, manda essa live que já começou pros amigos que vocês acham que pode interessar em participar. Pra gente começar a falar um pouquinho de 2023, eu vou dar só mais um minutinho, eu entrei um pouquinho atrasada aqui, né? Mais um minutinho pra mais gente entrando e a gente conversando, tá? Vai encaminhando esse convite aí pra todo mundo, pro pessoal conseguir participar também, se vocês acharem que vai ser interessante. Vou esperar só mais um minutinho. E já vou começando a falar. Agora que eu comecei a ver as pessoas que estão aqui. Oi, gente, como é que vocês estão chegando? Vocês estão bem? Depois vai interagindo comigo aí no chat. Eu preparei esse momento hoje pra gente falar de umas perspectivas ali pra 2023, segundo a astrologia, pra gente olhar ali esse céu do momento, como que vai estar. Então, vou trazer alguns highlights aqui. Para falar principalmente do primeiro semestre de 2023. E por que do primeiro semestre? Porque senão nós vamos ficar muito ansiosos até chegar lá, né? Oi, Ruth, tudo bem? E esse primeiro semestre de 2023 vai ser um tanto agitado. Já está sendo agora esse fim do ano de 2022. Então, quando a gente entra em 2023, as coisas não se resolvem magicamente. Infelizmente não vai ser assim e a gente vai enfrentar aí alguns choques de realidade também, tá? Preparei algumas coisas para trazer, vou trazer principalmente sobre o ingresso de alguns planetas importantes quando a gente olha assim, né, em alguns signos, então que tom que isso vai trazer também. E vou falar de alguns pontos de aspectos assim, tá? Separados que eu achei que é importante comentar nesse momento. Várias outras coisas acontecem no céu. E eu brinco que a astrologia é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai pegando algumas coisas para sinalizar ali possíveis acontecimentos desse ano de 2023 e para a gente começar a se preparar, pensar como vai ser o nosso ano. E hoje, inclusive, agora, neste instante, assim, neste momento da live, em 2022 a gente não sairia ileso, brincadeirinha, né? Que o Mercúrio acabou de retrogradar no signo de Capricórnio. Então a gente está em pleno Mercúrio retrógrado. Hoje foi 6h34 da manhã, Mercúrio começou o seu movimento de retrogradação. E é o que eu vou começar a falar, desse movimento de retrogradação do Mercúrio. Então, começou hoje, dia 29 de dezembro, a gente vai passar a virada com Mercúrio retrógrado e ele volta no movimento direto lá em 18 de janeiro. Então, já é um ano, 2023 já vai chegando, pedindo pra gente revisar algumas questões.
E por isso já traz assim que vai ser um ano que nosso interior vai ser muito mexido, nossas emoções vão ser muito mexidas também, porque a gente vai ter que olhar para algumas coisas que antes a gente não estava olhando, estava ignorando um pouquinho. E o Mercúrio, ele retrogradou no signo de Capricórnio. E, basicamente, o que vai ser o recado, assim? Pra você revisar os planejamentos que você tem feito. Às vezes as coisas não vão ser muito do jeito que você estava esperando, do jeito que você tinha planejado. Acontecimentos aí, né, nessa virada de ano vão chegar que você vai precisar rever o seu caminho, né? O seu propósito, o seu rumo de vida ali, para onde que você estava se encaminhando. E muito vai contar o quê? Sempre movimentos de retrogradação são movimentos de revisão, por isso que eu falo dessa revisão. E o Mercúrio, ele representa a nossa mente. Mercúrio representa a nossa mente racional. A Laís já perguntou, pode pular esse ano então? Não? Pode. Mas eu falo que quem sobreviver a 2023 não vai sair, ninguém sai ileso, né? Mas quem sobreviver vai sobreviver assim com uma força interna muito grande. Sem terrorismo, tô brincando. Vai ser um ano mais desafiador, tá? Eu já não gosto de guardar surpresa, então eu já conto. E aí, nesse movimento de retrogradação, que é uma revisão ali, nesse movimento, né? Como se o planeta andasse um pouquinho para trás nessa órbita, é muito esse recálculo de rota, olhar para qual que era o rumo que a sua vida estava tomando e você começar a mudar um pouquinho esse rumo. Vai envolver muito a gente saber reconhecer os nossos limites. E às vezes isso, a gente fala tanto sobre limites, impor limites às pessoas, que às vezes a gente não sabe reconhecer em nós mesmos os nossos próprios limites. A gente não sabe até onde a gente dá conta. E às vezes a gente fica se sobrecarregando com coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, pensando que aquilo vai auxiliar de alguma forma por outros motivos ali. E ali a gente se vê sobrecarregado, reclamando, mas foi a gente que aceitou num primeiro momento. Então, essa retrogradação dentro do signo de Capricórnio vai levar muito pra gente reconhecer esses nossos limites, saber o que eu dou conta e assumir isso pra mim. Fala, eu não dou conta disso. Eu sei que eu dou conta disso. A Capricórnio é prático, é realidade. Vamos ver essas questões aqui e planejar direitinho o que você pode e o que você não pode fazer. Então, vai ser muito nesse sentido, e essa retrogradação desse Mercúrio em Capricórnio já iniciando hoje, né, na nossa virada de ano, a gente tem esse Mercúrio retrógrado ainda até então ao dia 18 de janeiro, tô repetindo porque tem mais gente entrando por aqui na live, vai fazer que a gente olhe também para algumas situações em que a nossa ambição tá meio desmedida. Sabe aquelas pequenas ações, pequenas decisões que a gente faz com essa mente racional e que a gente pensa ali, os fins justificam os meios, né? Em Capricórnio é muito esse tom. Coisas que a gente faz para chegar no objetivo a qualquer custo. Então vai nos levar a dar uma revisada em como tá essas nossas ações. Por isso que eu falei um pouquinho antes que é aquele recálculo de rota, que eu tinha planejado pro ano que vem, às vezes eu vou precisar recalcular essa rota. Então, bem nesse começo do ano. Pula para 2024, então, eu queria que desse certo, mas nem sempre. Muitas vezes a gente tem que enfrentar realmente esses processos de revisão mesmo dessa nossa mente racional e é uma energia coletiva, tá, gente? Não é exclusivo de ninguém. Como que eu sei a nível individual em que área da minha vida vai estar ocorrendo? Depois, fuça aí no Instagram, entra no vídeo que eu gravei, vê lá como fazer o seu mapa astral, gera o seu mapa astral lá no astro.com e vê onde você tem Capricórnio, qual casa astrológica você tem Capricórnio. Nessa área que vai ser solicitada essas revisões, esse recálculo de rota, reconhecer os seus limites nessa área, suas limitações, né? E saber o que você dá conta, o que você não dá conta e o quanto você está sendo, né, ambicioso ou não naquele sentido, tá? Então, já iniciando essa live aqui das perspectivas de 2023, né? E para quem chegar agora, eu vou falar muito do primeiro semestre, porque é um semestre mais movimentado, a gente já tem muitos desafios. E mais pra frente, lá em 2023, a gente fala do segundo semestre, pra gente não ficar muito ansioso também. Então a gente começa com essa retrogradação de Mercúrio. E pra quem tá chegando, deixa dúvida aí no chat, tá? Eu vou olhando e vou respondendo, assim, em termos que for. Durante a live também, tá? E eu tô olhando aqui na minha colinha, tá no caderninho, porque minhas datas estão aqui, senão eu não gravo tudo de cabeça. E para falar ali, né, dessas previsões para 2023, para essas perspectivas, o que a gente vai olhar principalmente? O posicionamento de alguns planetas. Os planetas são que dão esse movimento e dão esse tom, né?
E a gente tem ali 3 grandes marcos assim que eu separei para comentar hoje com vocês. Dentro dos planetas do lado do sistema solar, da órbita, cada planeta tem sua natureza e eles têm algumas funções que eles exercem e causam movimentos coletivos que levam essa humanidade para um nível maior de evolução. Então, muito essa dinâmica, né? Como aquele princípio hermético fala, o que acontece em cima é como o que acontece embaixo. Então, a gente está olhando o movimento dos planetas e prevendo o que a gente pode enfrentar aqui. A gente tem, o principal para mim aqui é Plutão entrando em Aquário. Então, a partir de março, no final de março, Plutão entra em Aquário, ele fica em Aquário até junho e depois ele retrograda para Capricórnio e daí finalmente, até o fim do ano, e finalmente em 2024 ele fica em Aquário e continua. A gente já tem Netuno que já está em Peixes há um tempão e Netuno continua em Peixes até 2025. A gente tem Urano que já está em Touro, no signo de Touro há um tempo já e continua até 2025. E a gente tem Saturno em 2023 entrando no signo de Peixes e esse é o que eu mais vou reforçar aqui, esse posicionamento. Saturno entra no signo de Peixes e fica até 2025. E a gente tem aqui um Júpiter que entrou em Áries agora, no dia 20 de dezembro, e vai continuar até maio, e depois de maio ele entra em Touro, e quando ele entra em Touro ele dá uma expandida em certos assuntos. Então, esse é o tópico agenda para hoje, para a gente falar dessas perspectivas astrológicas, tá? E preparei um pouco disso. Então, para quem chegar agora, eu falei do Mercúrio retrógrado que começou hoje e vai até 18 de janeiro. E aí eu quero começar comentando com vocês. Se eu estiver falando rápido, vocês não estiverem entendendo, manda no chat, pelo amor de Deus, tá? Porque às vezes a gente fala algumas linguagens ou mais técnica e eu trago para interpretação e não fica tão claro, então tô à disposição. E aí a gente começa a falar de como que vai ser esse ano. A gente já sabe que a virada do ano vai ser com o Mercúrio retrógrado ali. Primeira dica, quem for viajar, vai com antecedência, tá? Mercúrio, ele rege ali nossos transportes, nossos deslocamentos. Quem tem viagem planejada, se é um voo que chega em cima da hora e tem ingresso de festa e tem não sei o que, comércio, venda, troca de ingressos, revisa muito bem esses assuntos, tá? Porque pode dar meio ruim nesse período aí. Quem vai viajar para algum lugar, vou pra praia, pessoas de São Paulo, vai subir pro litoral, sai em horário que não é o comum, muita chance de poder chegar atrasado no Réveillon e não pegar a virada, passar a virada na estrada, né? Então se programem com antecedência. Você demora 10 minutos para chegar num lugar, sai com meia hora de antecedência, é mais ou menos isso. Vai revisando muito bem esses assuntos aí para não passar por algumas frustrações. Então, porque na virada a gente tem esse Mercúrio retrógrado aí, pensando nos nossos deslocamentos, comércio, venda, troca de mercadorias, pedidos online que você faz, podem não chegar no prazo. Pode vir um produto às vezes errado, né? Então o Mercúrio retrógrado ele traz essas perspectivas pra gente revisar esses assuntos aí. E falando de virada de ano, tem muita gente que viaja, né? Então é isso, adianta a viagem, sai um pouco mais antes. Se você precisa voltar a trabalhar no dia 2 e você quer ficar na praia até o final da tarde do domingo, eu recomendo você sair na hora do almoço, mais ou menos. Então vai planejando por aí, vai ser bem essa pegada, tá? Pra não ter perigo de atrasos, porque é muito comum atrasos nesses períodos, tá? Assinatura de contratos, se alguém tá resolvendo questões com burocracia, assinando contrato, mudando de casa, vendendo casa, alugando casa. Então a partir de hoje até o dia 18 de janeiro é assim, leia este contrato, leia as entrelinhas, confere datas, confere se tá tudo certo, se os valores lá mencionados estão certos antes de assinar os contratos, tá? Se der para deixar depois do dia 18 de janeiro para assinar, beleza. Se não der, não tem problema, tá? Não é terrorismo. Eu não trabalho com essa parte de terrorismo. Assinem e veja a solução para tudo. Revisa, é momento de revisar. Leia o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se for possível, tá? Para evitar frustrações futuras. Eu brinco que, até assim, eu vou dar um exemplo quando eu falo de contrato. O apartamento que eu alugo hoje, eu assinei o contrato dele durante o Mercúrio retrógrado. E aí eu já sabia que era Mercúrio retrógrado. Eu falei, beleza, mas não tem como, eu tenho que mudar, eu preciso ter uma casa.
li o contrato, reli o contrato, tudo certo, falei com a pessoa, ela releu, a gente conversou, fez aquele cheque, né? E assinei na hora que eu tô lá no cartório, terminei de reconhecer firma e o rapaz do cartório me entregou lá a minha via, eu vi que a data tava errada. E ao invés de ser o ano que eu tinha alugado, que era 2021, saiu com a data de 2020. Coisa besta, porque eu tava assinando em janeiro, o Mercúrio tava retrógrado e sabe aquela coisa besta de na hora de pôr a data você não virou o ano, na hora de escrever no documento você não virou o ano e não virou a data? Tá acostumada a escrever 22? E foi isso. E aí eu já desesperei, eu falei, eu não acredito. Depois que eu reconheci firma, eu só tô com a minha cópia, o proprietário já tava com a cópia dele. Aí o moço cartório falou, não tem problema não, bateu um carimbo lá nas cópias lá e corrigiu a data lá pra mim na hora, nunca tive problema com isso. Então, esses percalços, tá? Desse Mercúrio assim começando o nosso ano. E aí vamos embora pros planetas, os grandões, os gigantes, né? Que a gente chama dos planetas mais lentos, que eles provocam grandes mudanças em termos coletivos. Então, as previsões que eu faço aqui de uma forma geral, todo mundo vai estar vivenciando isso, tá? Então, Plutão entra em Aquário. Então, lá no começo do ano, em março, dia 23/3, Plutão entra em Aquário. E essa passagem de Plutão em Aquário é muito importante. Ele vai ficar 3 meses em Aquário, ele retrograda para o signo de Capricórnio, que ele está atualmente, e no começo de 2025 ele entra definitivamente em Aquário mesmo. Mas esse pequeno movimento de Plutão ali entrando em março em Aquário já é um marco. Tem astrólogos, linhas de astrologias que falaram que vai ser o marco da era de Aquário. A gente fala tanto sobre... Nós estamos na era de Peixes em transição para a era de Aquário. As transições, elas não acontecem de repente, não é do dia para a noite. A gente já vem vivenciando essas mudanças. Então, muitos consideram que então, em março de 2023 é esse marco da nossa transição para a era de Aquário. E Plutão entrando em Aquário é um marco muito importante. Plutão é o planeta do submundo, Plutão é o planeta do inconsciente. Ele vai falar do poder do coletivo. Plutão em Aquário vai ser muito isso. O que podemos esperar? Destruição de valores que estavam arraigados aí. Coisas que não fazem sentido mais, que não tem lógica manter certas tradições, certas questões ali, valores que já foram construídos. Vai expor muito e trazer à tona ali do submundo, né? Que vai jogar a lama em cima da mesa pra gente olhar a lama ali em cima da mesa, as mazelas sociais. E por quê? O Aquário ele vai falar da coletividade. Quando a gente olha, né, nesse nível de mundo, vai falar muito do nosso coletivo. Então pode expor muito, trazer ali à tona essas mazelas sociais. Pessoas que são menos favorecidas, situações precárias, de tudo que acontece no mundo, que a gente é cego, a gente opta por não ver. Então Plutão sendo o planeta do inconsciente, daquilo que está oculto, ele traz à tona tudo isso, então ele expõe ali. Então, a partir de março, a gente pode esperar ali um grande movimento das massas. É como se a indignação tomasse conta de nós, coletivamente falando. Então, a gente fica indignado coletivamente e aí começa o movimento das massas. Meu Deus, isso é um absurdo, como que ninguém tá vendo isso? Então esse é o padrão aquariano, de rebater, de questionar, de contestar tudo o que está sendo feito. Então, por isso, essa destruição desses valores. A Aquário vem para destruir, para trazer o novo. Fala, vamos olhar para isso, gente. E é olhar lá para o futuro. Então, Plutão em Aquário, ele vai trazer muito o quê? O nosso foco no futuro, foco na construção de uma nova organização social. Então, a gente pode esperar aí que poderes sejam questionados, muito questionados, um despertar de consciência coletivo de uma forma muito grande. É uma mudança que ela não vai ser imediata. Então, 3 meses ali, ele vai dar um start. Volta para Capricórnio e depois fica em Aquário e vai ficar aproximadamente 20 anos, porque Plutão ele fica aproximadamente 20 anos em cada signo. É uma mudança lenta, então aquela transição ela é lenta, mas inicia agora. E a gente já pode enxergar essas coisas começando a iniciar. A gente tem vários movimentos aí daquelas pessoas que nunca foram olhadas antes e trazendo para o coletivo isso, incluindo essas pessoas. Então a gente vai falar desse equanimidade, vamos tratar todo mundo igual. Por que tem diferença? Por que tem pobre e rico? Por que tem homossexual e heterossexual? Por que tem homem e mulher? Por que tem, sabe, essas polaridades? A Aquário ele quer trazer todo mundo ali nesse coletivo.
E aí a gente enfrenta muito uma coisa que, se a gente for falar da história, vai ser parecido com a Revolução Francesa. Lembra que o que principiou a Revolução Francesa ali não foi um movimento de liberdade, igualdade e fraternidade? Então, em Aquário é esse movimento de fraternidade. Então, podemos esperar uma destruição do que foi feito até agora para esse novo vir chegar e essas outras questões virem também à tona para que a gente possa olhar para isso. E o Plutão, ele sendo o planeta do submundo, ele vai trazer a lama. Ele não vai maneirar ali pra gente olhar isso, né? Não é de forma leve, assim. É aquela forma que você olha, assim, você olha pra lama, literalmente, perdoe a expressão, você olha pra merda e a merda fede. E todo mundo tá sentindo o cheiro. E aí não tem como você negar aquilo que não tá fedendo mais, você tá sentindo e tá incomodando, começa a incomodar. E coletivamente a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Então vai trazer essa indignação coletiva para causar uma revolução, né? E é como se a gente trouxesse o poder para o povo. A gente dá destaque para todo mundo, sem aquelas exclusões. Inclusive o Aquário, olhando para o futuro, pode falar de um início de um movimento de mais inclusão digital. Hoje a gente já vê que o nosso mundo é totalmente digital. Vou parar na rua e aí eu preciso do aplicativo para validar lá meu ticket. Né? Hoje a gente está muito por aplicativo, ninguém vai presencial fazer as coisas mais, essa questão digital. Então a gente vai trazer inclusão digital também para várias pessoas. E esse olhar para o futuro, inovação na forma da gente sustentar, de ver o poder de outra forma também. A Aquário vai falar desse senso de benemerência, né? O que eu posso fazer para o outro porque o outro está numa situação ruim. É um movimento mais olhando pro coletivo, não é tão de humanidade, mas é coletivo. Fala, cara, todo mundo tem direito a tudo. E isso vem muito bem. E a gente pode esperar o quê também? Fixação de ideias, debates, assim, contestações, coisas ferrenhas. Pessoas na internet, mais ainda do que a gente já viu, contestando um monte de coisa acontecendo e principiando essas revoluções, né? Essas rebeldias também. Então, o que estava escondido na sociedade vem. O que estava escondido dos poderes vem também. E pra gente encarar com consciência. Quando a gente tem esse marco, e é 3 meses que Plutão fica em Aquário ali, a gente vai ter é como se a gente tivesse uma mudança de consciência coletiva. Então todo mundo começa a mudar a forma de pensar. O Plutão, ele vai falar de destruição. Primeiro ele destrói para depois ele construir. Então por isso que eu falo, não é leve. Não é de uma forma assim muito legal pra gente, né? Então é encarar mesmo o que tava lá escondido. Beleza? E a gente pode esperar assim, gente, a fixação de ideias, defendendo ideias assim ferrenhamente, de forma incisiva, tipo, não, você não vai fugir do meu debate. Você vai escutar o que eu tenho pra falar sim. E esse padrão, nessa fixação de ideias, assim, eu preciso colocar esse ponto de vista. E Aquário não tem esse receio de colocar e falar assim, bora discutir sobre isso, tá? Esse é um dos pontos. Então, muitas linhas da astrologia, né, alguns astrólogos também acreditam que pode ser o marco ali marcando, a partir de março de 2023, a nossa entrada na era de Aquário, realmente, tá? A gente sabe que a mudança de eras ela acontece, né, por transição, como eu falei, mas esse pode ser sim um marco. E em 2024 Plutão fica em Aquário mesmo, e aí a gente vive com mais intensidade isso tudo que eu acabei de comentar. Um outro ponto, Júpiter entrou em Áries agora em 20 de dezembro, né? O Júpiter ele vai passar rápido por Áries, os movimentos de Júpiter, os trânsitos são normalmente 4 meses. Aproximadamente 4 meses, mas ele saiu do seu domicílio, que era Peixes, né? Lá no início do ano de 2022, ele fez uma conjunção com Netuno, a gente viu um pico de pandemia e a gente achou que estava acabando, veio um pico de pandemia e a gente falou, não. E veio, e agora Júpiter, e ele retrogradou, e agora Júpiter entra em Áries. Coletivamente, o que a gente experimenta mais? A gente mais impulsivo, mais imediatista, tipo assim, sem tempo, irmão. Nervos à flor da pele, a gente querendo resolver as coisas rápido, não tem mais aquela delonga, vamos pensar muito sobre isso. Não, vamos resolver. Veio um assunto, ponto, resolvi. Então, coletivamente, é muito essa energia, a gente vai estar mais enérgico, tá? E podemos ter também muitos julgamentos precipitados. E divulgar a informação pela metade, não passar o recado completo. Isso é muito Júpiter em Áries. Então expande essa impulsividade, essa rapidez e dinamismo ariano também. E é um momento, enquanto Júpiter fica em Áries, é um momento de crescimento rápido.
Então, assim, as coisas vão vir, bum. Não vai dar tempo de você processar muita coisa. Então, é uma coisa e atrás da outra. E aí, você tem que ir processando uma coisa atrás da outra. E é meio que coletivamente, a gente tá ficando meio doido, assim, né? Porque pra mim voltou ao normal agora. Vocês estão tranquilos aí? Me escutando bem? Só me dá um feedback aí pra eu saber que eu não tô falando sozinha. Eu tava falando de Júpiter em Áries rápido aqui e precisei dar uma desacelerada, vai. Tô esperando, tá? Não veio nada no chat, mas eu vou ver outras coisas aqui que vocês foram falando. A Fê falou assim, nossa, era o Mercúrio quando eu tava falando, né? Na 12 tá tranquilo. A 12 vai realçar muito aí as questões de espiritualidade. A Renatinha é maravilhosa, obrigada, Eritia. A Jana ama analogias, também é mais fácil da gente explicar, né, Janaína? Sim, senhora, voltou, ok? Muito obrigada, gente, tive feedback de vocês. Agora, bora, falando do Júpiter em Áries, que tá tudo muito rápido, esperando esse crescimento rápido e as coisas acontecendo de uma vez pra gente ir processando, é esse ritmo, tá? O começo de 2023. Então, pra gente que tava querendo assim, nossa, agora eu vou dar uma relaxada, uma desacelerada, acontecimentos externos aqui vindo um atrás do outro. E aí, o que mais a gente pode ter? Muitas, assim, novidades. E aí, o que acontece com esse Júpiter em Áries que eu quero ressaltar? Ele fica até 16 de maio em Áries, e aí ele entra em Touro. E aí vem um ponto super importante de 2023, que coletivamente nós vamos estar passando um aperto coletivo. Se eu for falar um pouco assim, em maio especialmente. Porque quando o Júpiter sai de Áries, no grau final de Áries ali, e entra em Touro, ele vai estar quadrando Plutão em Aquário, que tinha acabado de entrar em Aquário. E a quadratura é como se coletivamente a gente tivesse levado um monte de pancada na cara. E é um Júpiter em Touro, com um Plutão, que é o planeta que vai falar desse poder. Lembra que os valores estavam sendo contestados lá? Em Aquário também. Então a gente pode esperar aí um balanço das finanças. Financeiramente, pode ser que muitos investimentos assim dê ruim, sabe? Então, especialmente aqueles investimentos mais tecnológicos. Sabe as questões que estão surgindo agora? Criptomoeda, Bitcoin, metaverso. Eu sou um pouco ignorante nisso, então não sei falar muito bem. Então pode ser que esses tipo pessoas com esses investimentos ali possam perder até dinheiro, né? Essas questões financeiras. E bem no finalzinho ali dessa transição de Júpiter para Touro, que Touro vai falar desses valores também, e o Plutão, ele fala desse sistema de poder, a gente vai estar nesse conflito, vivenciando esse conflito. Nesse mau aspecto, não vou falar mau aspecto, mas nesse aspecto desarmônico de Júpiter na quadratura, Júpiter expande tudo que ele toca, então é que, assim, exagero. Então pode exagerar muitas coisas, negligenciar algumas informações ali e ter essas perdas, que o Plutão ele é o planeta da destruição, que eu tinha falado um pouquinho lá antes. Então a gente vai estar passando por essa mudança aí. Então, o que eu falo para 2023? Lembra que o Mercúrio retrógrado está em Capricórnio e fala, opa, qual que é o planejamento que eu estou fazendo, o rumo que minha vida está tomando, né? Se planeja financeiramente ali também entre abril e junho de 2023, pode ser um período mais desafiador para nós em relação às finanças, coletivamente, tá? Coletivamente falando, porque podem ter situações econômicas acontecendo, situações inclusive que a gente vê do nosso país, do nosso governo, coisas de importação e exportação, que com outros países, relação com outros países, que dá meio ruim aí, e o Brasil pode passar por esse período meio de instabilidade ali, né, financeira de forma geral. E isso afeta todos nós trabalhadores também, tá? E quando a gente fala de um Plutão em Aquário ali, também esses tipos de investimentos mais arriscados, esses investimentos que a gente não tem muita certeza né, são novos, podem sofrer, né, com isso também. Por isso que eu falo desses bitcoins, criptomoedas, questões do metaverso podem
tem uns ruídos aí nesse movimento durante esse período de quadratura. Especialmente em maio. Por quê? E aí é a hora que a gente olha a astrologia, porque tem o planeta Marte. O Marte atualmente ele está no signo de Gêmeos, está retrógrado, ele volta para o movimento direto ali em 12 de janeiro. Ele vem para Câncer e depois ele entra em Leão, bem em maio. Na hora que ele entra em Leão, ele faz uma quadratura em T no céu, com Júpiter e com Plutão. Então Marte dispara esse evento. É bem isso, uma quadratura em T é um triângulo assim, no céu. E quando a gente tem essa quadratura em T, é um aspecto muito tenso. Então, assim, se tinha alguma coisa acontecendo de ruim, o Marte vem, ele dispara um evento que escancara tudo ali. Você fala, putz, e todo mundo tem que olhar para isso, tá? Então, o mês de maio é bem crítico, mas entre abril e junho ali de 2023, a gente pode esperar, sim, essas questões, assim, em relação às nossas finanças. Trabalhadores do Brasil, todo mundo aí, recomendo, vai fazendo um planejamento financeiro, organizando, coisas muito arriscadas, tudo bem investir o seu dinheiro, né? A gente não pode parar, essa força econômica não pode parar, mas é aquilo assim, tem alguma reservinha para esses meses, sabe? Então é uma dica que eu deixo pra gente não passar um aperto ali coletivo demais, porque a economia do país pode estar sofrendo um pouco com isso. E aí a gente vem para um último aspecto que eu acho muito importante falar, que preparei para essa live e usando o tempo da live também, né, para não me delongar muito, que é Saturno em Peixes. Esse ponto de Saturno em Peixes me chamou muita atenção e é um ponto que eu venho me debruçando em cima dele desde o final de novembro ali. Tanto que ali no dia 8 de dezembro, até tô com o meu computador aberto aqui, eu comecei a escrever um texto, né, falando de coisas do que esse Saturno em Peixes pode sinalizar. Então, o planeta Saturno, quando a gente olha para Saturno vai falar muito do quê? Peraí que só tem um barulhão abrindo o portão. Pronto. Saturno vai falar o quê? De choques de realidade. Saturno é aquela realidade nua e crua. Saturno, mais um minutinho, só pro barulho. Pronto. Saturno é o planeta que é o senhor do tempo, né? Saturno, ele cristaliza as coisas, é o senhor do tempo. Ele vai falar pra gente de construção, construir as coisas ao longo do tempo. E ele vai nos colocar em lugar também de restrições. A gente pode sofrer privações, como se ele fosse a foice, aquela foice da colheita. E às vezes a colheita nem é tão boa. E dentro desse aspecto do Saturno entrando em Peixes, um signo ali de água e o Saturno esse puro choque de realidade, é como se a gente jogasse um balde de água fria nos nossos sonhos. Então, coisas que a gente imaginava que iam se resolver milagrosamente, sabe como o sonho acabou, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso? A gente vai meio que enfrentar esse choque de realidade, que acaba com aquela fantasia, acaba com aquela esperança irreal, né? Não é nenhuma esperança, mas aquela imaginação irreal. Não, tá tudo bem, as coisas vão se melhorar magicamente. E Saturno, ele traz esse choque de realidade. De uma forma geral é isso. Então a gente vai precisar fazer o quê? Quando a gente fala de peixes, a gente vai precisar começar a olhar para a realidade da humanidade. E aí entra um caráter que, enquanto Aquário vai falar do coletivo, das causas coletivas, o Peixes vai trazer muitas causas também humanitárias, né? Então lembra que o Plutão pode expor aquelas mazelas ali da sociedade? Um Saturno em Peixes vai chamar essa responsabilidade, falar assim, olha, tem que olhar para a humanidade, né? Será que rumo que a gente vai tomar enquanto ser humano, né? Será que é só isso? Então traz meio que um papel unitário para cada um. Então vejam que são dois planetas ali que eles vão trazendo assuntos que vão sendo agregados, né? Junto disso. E a gente pode enfrentar o que com Saturno em Peixes? Realidades lamentáveis. A gente pode ter um tempo de luto coletivo. E quando eu chamo de luto coletivo, esse Saturno ele pode expor questões humanitárias aí que estavam às vezes acontecendo e volta e a gente tem ali muitas almas desencarnando. Se eu for falar desta forma também.
Gente, não esquece de interagir comigo pra eu ver se vocês estão aqui na live ainda entendendo o que eu tô falando, tá? Mesmo que eu vou falando as posições dos planetas, vai me falando aí. E esse Saturno, ele entra em Peixes quando? Dia 7 de março. Vocês estão percebendo que março tá um mês assim, ó, marcaram um X ali no mês de março e miraram nele, porque toda essa culminação de coisas estão acontecendo no mês de março. E não sei pra quem participou também da live que eu fiz sobre o eclipse e dos vídeos que eu gravei sobre o eclipse. A gente teve dia 25 de outubro o eclipse no eixo de Escorpião e Touro. Touro e Escorpião, que é o eixo do poder e dos valores, né? Então, coisas das sombras vindo à tona pra gente resolver. E realmente, foram períodos bem desafiadores ali. A gente teve que enfrentar questões difíceis em termos coletivos. E Suelen perguntou, será uma nova onda de pandemia? Não acho que é uma nova pandemia, mas será que pode ser algum vestígio da pandemia? Talvez, tá? Eu vejo muito, vou falar o que eu vejo, Suelen, depois, pra te falar o que pode acontecer com esse Saturno em Peixes. Pode ser coisas assim, resquícios da pandemia, mas podem ser questões, igual a Janaína falou, individuais também. Então, de uma forma coletiva, a gente vai estar todo mundo meio mexido, meio machucado, sabe? Meio que, tipo assim, levando esse choque de realidade. E como eu tava falando ali daquele eclipse, os eclipses solares, quando acontecem, eles têm ali reverberação por 6 meses dos assuntos que eles mexeram. E em 25 de outubro veio o eclipse ali no eixo Touro-Escorpião. E a finalização desse eclipse, desses assuntos que estão agora, assim, nesse ápice energético, vai ser em março também. Então, no céu, tá acontecendo várias coisas para fechamento de ciclos. Literalmente, né? A gente encerra ciclos, encerra coisas que estavam se arrastando, encerram coisas que estavam... inclusive ali, coisas que a gente não queria olhar, que estava oculta, que internamente também. Como a gente fala daquele princípio da correspondência, o que acontece em cima é como que acontece embaixo, o que acontece no meu ambiente externo acontece no meu ambiente interno também. Então, o reflexo da organização do meu quarto é minha organização interna, por exemplo, né? Então a gente pode trazer nessas proporções, como a Janaína falou que falei por experiência própria. Sim, Janaína, exatamente isso. E eu também tive essa experiência, assim, que esse céu foi proporcionando. E aí, Saturno entrando em Peixes, né, como a Suelen tinha falado, dia 7 de março, então a partir do dia 7 de março, junto com esses outros planetas mexendo com essas questões humanitárias coletivas, como que eu vejo esse pranto coletivo, né? A gente pode passar, sim, por um momento de luto coletivo. Várias almas deixando esse mundo, porque o Saturno, ele é o senhor do tempo, ele é cristalizador, então ele encerra assuntos ali também, né? Pode encerrar, inclusive, essas questões de saúde, né? Muitas almas deixam desse mundo. E a gente tem um planeta, Netuno, que está em Peixes já. E um Saturno entrando em Peixes ali também, esse Netuno, ele vem dissolvendo, né? Ele vem, e quando ele dissolve, ele vem dissolvendo essas almas. Por isso eu falo em termos de alma, que o Netuno é o planeta da espiritualidade. E dentro disso, o que me chama atenção, mundialmente falando, assim, coletivamente falando, a gente pode ver questões dos refugiados também, né? Então, aquelas causas humanitárias, pessoas ali que não estão conseguindo sobreviver, né? A gente vai falar da sobrevivência mesmo. A gente pode ter também outras coisas, pode ter coisas com questões climáticas, com água. Lembra das águas de março fechando o verão aqui no Brasil, né? A Solange fala, março marcante coletivamente também muito. E aqui no Brasil, ao fim do verão, lembra das chuvas de março? As chuvas de março podem causar alguns transtornos também. A gente pode ver desabamento de estruturas, um Saturno em Peixes, desabamento de coisas que não foram construídas ali com responsabilidade. A gente pode enfrentar, tem outros aspectos também que a gente pode enfrentar coisas na agricultura, no agronegócio também. Então tem essas amplas possibilidades, não fecha um leque aqui. Como a Suelen perguntou, é da pandemia? Pode ser também, então não vou fechar esse leque. Porque também, o que eu falo, vai ser um tempo que eu acredito, quando Saturno entra em Peixes e ele fica lá até 2025,
A Janaína falou que no sul parece que já começou. Lembra que o sul tá tendo essas chuvas também, né? Vocês lembram que no ano final de 2021 teve várias chuvas na Bahia também. Então, quando Saturno entra em peixes, parece que essas coisas ali ficam mais sérias, ficam mais pra realidade, falar, puxa. Então, por isso esse luto coletivo, né? Então, essas almas aí. E o que mais que eu vejo, tá? Dentro dessas questões climáticas e tudo. Um Saturno em peixes, ele pode expor, inclusive, falsos gurus. Então, as questões... algumas religiões podem passar por uns maus bocados também. Então, e expor coisas ali que acontecem que você fala, meu Deus, são absurdos. No sentido de desmistificar coisas que aconteciam, que estavam ali, traz tudo pra realidade. Fala assim, o que você tá acreditando, né? Tudo isso. E ao mesmo tempo, as questões espirituais vão estar mais fortalecidas. Tem essa questão ali de desmistificação, pode ter fiscalização de práticas espirituais enganosas e de coisas que levam ao sofrimento humano também, né? Tem essa fiscalização de coisas e de práticas espirituais bem enganosas. E ao mesmo tempo, essa conexão espiritual vai ser fortalecida. Ela vai ganhar essa força de Saturno, né? A Jana fala aqui, né? O último que aconteceu agora tinha Netuno conjuntar Júpiter. Netuno e Júpiter estavam em peixes também, né? E agora, quando em março Saturno entra em peixes, o Saturno traz esses choques de realidade e fala pra gente construir algo bom de uma coisa ruim, porque ele priva, ele é a foice, ele corta, ele vem ceifar. Literalmente, vem castrar. Então, aquele, no começo que eu falei, acabar com a fantasia, acabar com o sonho e achar que tudo se resolve milagrosamente. E outra coisa também, desse tempo mais desafiador para as religiões, fortalece as nossas conexões espirituais. E o que eu acredito que é a minha percepção, eu acredito que vai ser um início das práticas integrativas de saúde começarem a ser regulamentadas. Então, começarem a ser comprovadas, testadas e verificada a eficiência. Então, hoje, a gente sabe que o SUS, e aí eu falo com propriedade, né, porque eu também sou enfermeira, o SUS já integra em si os PICs, que são as práticas integrativas complementares de saúde. Então, tem questões de rodas de dança, tem acupuntura, tem reiki, tem cromoterapia, aromaterapia, tudo isso o SUS já integra nas suas práticas e os pacientes do SUS podem fazer uso. Então, eu enxergo que essas práticas integrativas, elas podem ser inclusive até regulamentadas, levadas mais a sério e comprovadas e testadas. Já há pesquisas dos medicamentos placebo que a gente tem. E dos medicamentos placebos em que sentido? Eles separam grupos ali, o medicamento é placebo, separam grupos e para cada grupo ele fala quais são as reações adversas ali que aquele medicamento pode ter e eles observam comportamentos do grupo também. Então, para um grupo ele informa, para outro ele não informa, vendo que a nossa mente interfere também no resultado do medicamento. Então, isso pode estar mais intenso também, ter mais questões de pesquisas e trabalho nessas áreas. E pode ser um boom também dessas práticas integrativas, né? Mais pessoas trabalhando com isso. Práticas, um olhar mais holístico para a saúde. A gente já estuda isso desde muitos anos, desse olhar holístico para a saúde. Olhar corpo, mente e alma, olhar a pessoa como um todo. Já estudamos. E por muito tempo ficou muito na teoria. E vocês podem começar a perceber, até no meio próximo de vocês, surgindo mais pessoas trabalhando com mente, com espírito, com todas energeticamente, com o campo sutil. Então essas práticas aí vão estar mais em evidências e sendo mais palpáveis. O Saturno ele traz para a realidade, para o concreto. Então a gente tem isso de uma forma mais palpável, mais comprovada, inclusive, tá? E também pode ser um momento que pessoas que usam medicamentos para alguma fuga da realidade precisem confrontar questões de saúde. A gente sabe que a pandemia foi bem desafiadora e a gente sabe o tanto de doenças de saúde mental que apareceram. Ansiedade, burnout, depressão, tudo isso ficou muito ressaltado durante a pandemia. Com Saturno entrando em peixes, essas pessoas que começaram a tomar... acredito, tá?
medicamentos ali para questões de ansiedade. É muito fácil hoje você chegar num psiquiatra e conseguir algum medicamento ali para tratar a ansiedade sem ver as questões internas do inconsciente que está levando aquilo. Podem ser que medicamentos ali não tá tão satisfatório mais e elas precisem procurar essas práticas para ter mais alguma ajuda, alguma coisa complementar de saúde integrativa para resolver suas questões, porque só aquela anestesia do medicamento não tá resolvendo mais. Essa é a visão da Renata. Então, para mim, quando eu olho isso, quando eu me debrucei estudando um pouquinho desse posicionamento de Saturno em Peixes, eu percebi que isso pode começar a vir. Então, começa em 2023 e vai até 2025 esse movimento, tá? Olhando para essas questões principalmente da saúde mental, olhar o ser holístico, mente, espírito, campos energéticos. Já existem profissionais que trabalham com isso hoje. E é como se o período fosse assim, não dá mais para fugir, galera. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Não dá mais pra gente se anestesiar, fugir daquela realidade, porque quando deu pra fugir, a gente fugiu durante a pandemia e tá tudo bem. E a gente tava num auge ali que a gente tava tendo que confrontar questões pessoais, internalizar, literalmente, todo mundo internado em casa, é literalmente isso, né? Tendo que conviver com questões suas que às vezes a gente anestesiava de outras formas. Então essa fuga não acontece mais, tá? O que mais? Por fim, eu vou finalizando aqui falando desse Saturno em Peixes, que pra mim é uma marca bem importante ali de 2023. Quando a gente olha pro simbolismo, e aí aqui a gente vem pro simbolismo, né? Quando a gente olha pro símbolo de peixes, são 2 peixes ali, né? No símbolo de peixes, é como se, assim, um peixe representasse a vida, nadando ali naquele oceano, nas águas, nas emoções, na sua intuição, representasse a vida, e o outro peixe representasse o desespero. Então, vida e desespero ali sendo essa dualidade sendo trazida ali. Então, é como se um peixe nadasse buscando o sentido da vida, na direção para buscar o sentido da vida. Por isso eu falo dessa conexão espiritual mais fortalecida. E o outro peixe aqui nesse simbolismo indo em sentido ao desespero. Então, por isso que eu também trago essa questão de um pranto coletivo. Então, a gente enfrenta nessa dualidade. Tá muito ruim, mas parece que tá vindo uma luz no fim do túnel. Se a gente for olhar para o sentido da vida, eu consigo sair dessa situação de desespero. A gente consegue solucionar alguma coisa. Isso tudo vai trazendo. E Saturno sendo o senhor do tempo, ele vai iniciar um movimento que às vezes vai ser lento e vai perdurar durante algum tempo, mesmo quando depois Saturno sair de Peixes. É uma coisa que não tem volta mais. Quando ele é o senhor do tempo, ele cristaliza, então ele chega. E o que eu vejo, a gente olhar para essas questões de metafísica, coisas holísticas, integrativas, entender que a gente tem algo além só do corpo físico, é um caminho sem volta. Eu enxergo muito como isso. E também pode, tipo assim, essas pessoas da saúde, que trabalham com saúde, mente, tudo isso, podem estar até mais em evidência e podem se sentir, inclusive, sendo chamadas para ajudar aqueles que estão nesse desespero. Lembra do sentido da vida e do sentido do desespero? Então, talvez pessoas que já estão nesse caminho há algum tempo, que já têm isso bem consolidado ali, sintam-se até vou colocar entre aspas, tá? Mas até na obrigação de ajudar a resgatar esses outros que estão enfrentando essa situação. E aí lembra daquele sentido do Peixes que a gente vai falar de humanidade? Lembra do Plutão em Aquário, que a gente vai olhar para o coletivo, para essas mazelas ali, e sendo o início de uma era de Aquário e finalizando uma era de Peixes, a era de Peixes ela falou sobre isso, sobre esse acolhimento, sobre esse amor universal, sobre esse amor incondicional. Então a gente vai trazendo tudo acontecendo ao mesmo tempo e dando esse sentido. E é como se assim a gente tivesse um momento de acerto de contas. Do jeito que tá, não continua. Isso eu posso garantir para vocês. Do jeito que tava indo, não continua. Esses movimentos, principalmente em março, eles sendo o pico, tá? Eles são ao longo do tempo, né? Eles vão continuar ao longo do tempo. É momento de, tipo, acerto de contas. É agora que nós vamos acertar. Lembra que o Júpiter tá em Áries, assim, sem tempo, irmão? Vamos resolver agora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eles vão perpetuar para um pouco além disso. E vai nos levar, inclusive, a até confiar em nós mesmos, né? No que a gente é capaz ali. Aquelas
aquelas questões de fé líquida, né? Se eu coloco, assim, coisas que não tem embasamento ali pra gente acreditar e que eu vim seguindo, mas sem buscar sentido, um peixe é o sentido da vida, talvez não vão perdurar mais tempo ainda, né? Essas cristalizações. É isso que eu... bastante informação que eu tinha preparado. E agora eu vou ler os comentários. Diante do que eu falei, se ficou alguma questão, por favor, comentem aí no chat. Quero saber o que vocês pensam disso. Quero saber se Renata, você tá louca? Acho que não vai ter nada disso. Em termos mais práticos, a gente vai ver um pouco disso e vocês vão lembrar do que eu falei. Isso tudo, gente, até junho ali, tá? Nesse primeiro semestre. Eu não vou falar agora do segundo semestre, porque senão nós ficamos mais ansiosos ainda. Deixa eu ver aqui. Ai, opa. Os comentários. A Janaína falou... A Solange falou, olha, diria que tudo que for fake não passará, verdades sejam ditas. Exatamente. Inclusive, a gente tá encerrando ali esse período de fake news ali, né? Porque teve muitas fake news, muita ilusão, muita coisa, confusão. Então, a gente tá entrando no período que já não tá tão em evidência mais essas fake news, mas aqui a gente tá encerrando. Essas questões também, tá? Eu tô vendo aqui as datas se ficou de eu falar mais alguma coisa, tá? Mas acredito que eu explorei tudo que eu preparei pra hoje, tá? A Janaína perguntou, e quanto aos naturais? Eu acho que naturais você fala de medicamentos, né? Descobri problema de muita dor, a única coisa que me aliviava foi óleo de copaíba, nenhum remédio forte, resolveu tanto, fiquei chateada, mesmo na medicina convencional, né? Eles não indicam e receitam remédios que vão resolver uma coisa e piorar outras. Janaína, até inclusive essas questões dos medicamentos naturais, a gente está resgatando, né? Todos os medicamentos sintéticos, eles partem de um ingrediente natural, para começo de conversa. Então, eu confio, acredito e faço uso muito, isso eu falo particularmente, né? Inclusive da aromaterapia, eu tenho profissionais para indicar, se vocês quiserem. Então eu confio muito nisso e eu acho que volta muito esse conhecimento, que era inclusive um conhecimento ancestral que a gente tinha, né, de sanar as questões com esses remédios mais naturais. E hoje eu posso te falar, há médicos mais jovens, inclusive receitando alguns medicamentos naturais. Tenho experiências aqui na família para falar de gente que faz tratamento de gastrite há anos, né, tomando aí medicamentos e o natural foi receitado e começou a fazer esse uso. Então, assim, coletivamente a gente vai estar despertando mais para isso, porque a gente vai estar vendo que o que a gente estava usando para anestesiar antes não está resolvendo mais. Por quê? Uma doença ela é gerada aqui no mundo interno também. A doença não é só o físico, não é só o mundo externo. A gente tem que olhar os dois. Isso é Saturno em Peixes. Vamos olhar o mundo interno e externo, vamos trazer isso para a realidade. Como que a gente traz para a prática, né, essas questões da saúde? É exatamente isso. A gente tem soluções. Buscar essas soluções. Me fala se eu respondi, tá? Flavícia, minha astróloga linda na vida na astrologia, minha amiga linda na vida na astrologia, minha astróloga, Flavícia que fez a última live comigo, a Jana, ai que lindo uma enfermeira pensar assim, dar esperança, sim, chegou nosso momento, gente, galera das práticas integrativas, chegou nossa hora, é isso, amei, obrigada gente, olha, nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Exatamente. There is no turning back. Não tem caminho de volta. Isso. Amém. Segundo semestre continua esse perrengue todo, dá uma melhoradinha. Olha, eu vou dar um choque de realidade aqui agora. Pra gente, sim, coletivamente respirar, falar assim, nossa, nós estamos coletivamente bem próspero, abundante, tá todo mundo bem? 2025, tá? 2024 já é um ano muito bom. 2023 é como se a gente estivesse fazendo esse fechamento. E lembra que eu falei jogar lama sobre a mesa? A gente joga a lama, a gente tá olhando a lama ainda em 2023 e tentando resolver o que nós vamos fazer com a lama. Né? Falar assim, alguém tem que jogar água aqui e limpar. Quem vai ser? É o coletivo, é todo mundo. E aqui vai chamar vai ter esse chamado para responsabilidade individual, tá? Então, o segundo semestre tá um pouco mais leve, mas o primeiro tá bem agitado, por isso que eu quis focar. Mas melhor mesmo, você fala assim, nossa, a gente tá lindo, a vida tá maravilhosa, abundante, a gente tem esperança, todo mundo se ama. Não existe, mas em 2025 a gente pode experimentar um pouquinho mais disso, tá? Gabriel, existe alguma coisa que podemos fazer para blindar esses momentos difíceis? Excelente pergunta. Sim,
Inclusive, e aí entram aqui essas práticas mais holísticas, né? A gente vai estar enfrentando, lembra do luto coletivo? Então, muitas pessoas podem sentir e sofrer junto com o que está acontecendo. A gente vai precisar muito termos de autoconhecimento para a gente conseguir nos reconhecer os nossos limites e até onde a gente dá conta de suportar aquelas situações. Então, pode ser que traga um momento mais assim, olha, essa parte eu não consigo suportar, então eu vou me ausentar disso. Mesmo que a gente tenha falado das causas humanitárias, de humanidade, desse sentimento ali, né, de compaixão, inclusive pelo outro, de amor incondicional, eu não consigo amar incondicionalmente outra pessoa se eu estou mal, se eu não respeito isso, se eu não amo a mim mesmo para tá conseguindo lidar com isso. Eu sempre falo que pra gente poder doar, a gente tem que transbordar. Então eu não dou o que eu não tenho. Eu só dou aquilo que eu tô transbordando, porque se faltar pra mim, também vai ficar ruim. Então, pra blindar esses momentos difíceis, a gente pode muito contar com essas práticas mais espiritualistas, e eu falo de forma geral, pra gente pedir esses momentos de proteção, e vai muito da nossa consciência, do autoconhecimento, de saber nos reconhecer até onde a gente dá conta, para nos colocar em situações que podem nos drenar, né, nessas energias. Se eu sei que aquela pessoa, ela me traz uma sensação ruim, por exemplo, tá? Eu evito estar nesse mesmo ambiente, eu evito conversas, não é para fugir, mas é assim, olha, até aqui é meu limite, eu consigo só isso, e reconhecer esses limites. E aí, no começo da live eu falei, a gente tá com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, e até o dia 18 de janeiro a gente vai estar reconhecendo os nossos limites, sabendo reconhecer o que a gente dá conta. Isso em todos os níveis, tá? Não sei se eu respondi, me fala aí depois se eu respondi, tá? Flavítia, medicina integrativa, com certeza. Você pode ver muitas pessoas já voltando para essa área para estudar e para trazer isso, né? A Jana, sim, uma amiga tem esclerose múltipla e o que sustenta a saúde dela é somente o óleo de cannabis, indicado por médico e fornecido pela Marinha. Achei demais isso. É excelente. Então a gente tem ali um medicamento, isso é muito padrão pisciano, a cannabis, né? Então a gente tem uma planta ali que ela contém duas substâncias, que uma é alucinógena e a outra é extremamente curativa. Quando eles fazem essa medicação com a cannabis, né? Então eles usam essa parte curativa para os pacientes, eles podem inclusive utilizar. É uma planta natural, um medicamento natural. E o padrão pisciano é o quê? Se a gente faz um uso um pouco mais exagerado disso, a gente entra na fuga da realidade. A gente entra ali no escapismo, né? Então qual que é a média ali que a gente chega para utilizar isso sem fugir dessa realidade que se apresenta, tá? 2025. Quem sobreviver até 2025, Sueli, gostaria muito de presenciar este momento, tá? A gente vai estar lá. E não vamos falar a gente falou um pouco de sobrevivência, mas quando eu trago essas perspectivas, esses movimentos planetários, eles são de grandes saltos de consciência, né? Plutão em Aquário principalmente. Lembra da Revolução Francesa, aquele movimento das massas, dos menos favorecidos ali, contra uma estrutura de poder, liberdade, igualdade e fraternidade era o objetivo. Então, muitos se sacrificaram para deixar um movimento ali, né? Para deixar um legado. Então, pode envolver muito isso, tá? Gabriela, quem tem a lua em peixes pode sentir mais intensidade à entrada de Saturno em peixes? Gabriela, muito boa pontuação, sim, e aí vai depender em qual grau a sua lua tá em peixes, porque o Saturno ele começa a 0 grau de peixes ali no dia 7 de março, e ele vai até o grau 29 de peixes até 2025, então ele pode fazer a conjunção com a sua lua, dependendo do grau que tá a sua lua, tem que ver o grau que tá o Saturno do dia, né, então... Se você tem uma lua, por exemplo, no grau 15, no primeiro semestre o Saturno não vai passar por lá, nesse signo, entendeu? Então, às vezes, segundo semestre, 2024, então esse Saturno vai entrar em conjunção com a sua lua e aí ele vai trazer as questões emocionais à tona e talvez vai lidar aí com umas coisas que você tem guardado, tá? A lua guarda memórias, guarda as emoções, guarda o passado, tudo isso. Gente, me fala aí, eu tô lendo, respondendo, me fala se eu respondi. Se eu não respondi, se eu não fui objetiva ali, me pergunta de novo. Quem quiser me mandar um direct depois da live, me manda. Pode mandar e a gente pode conversar mais, tá?
evolução, né? Com certeza, os movimentos planetários, eles vão trazendo esses movimentos de evolução pra gente, né? Coletivamente, essas revoluções, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, tudo isso foi trazendo muita coisa. Quem viver, verá, e com certeza mais maduro e evoluído, com certeza. E se nós, enquanto indivíduos, estivermos comprometidos com a nossa própria evolução interna, para daí a gente se comprometer com a evolução externa, eu acho que a gente passa de forma muito mais leve. Eu falo que quem já estava neste caminho vai passar por esses momentos de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila também, porque já está conseguindo lidar com as questões interiores, né? Então, o seu inconsciente, ele vai trazendo muitas questões ali, você vai lidando melhor com aquilo e você vai sabendo lidar, inclusive, melhor com a dor do outro. Mas enquanto você não consegue lidar com a dor do outro, opa, vamos olhar para nós, né? Vamos resolver os BO internos primeiro, né? Vamos bancar nossos BO primeiro, para depois a gente conseguir resolver o problema dos outros. Tá? Gente, preparei isso, me estendi um pouquinho, quero saber, 1 minuto pra vocês mandarem no chat mais alguma pergunta, se não, desde já agradeço imensamente quem esteve comigo aqui na live, quem participou, quem não participou, quem ouviu, quem achou que agregou, fica gravado no Instagram, eu vou subir pro YouTube também depois, compartilhem com as pessoas que vocês quiserem, quem quiser saber um pouco desse panorama, não é só esse que vai ter em 2023, tem mais coisas que eu não falei também, e é muita coisa, astrologia, tudo acontece ao mesmo tempo, mas são os pontos que eu quis muito ressaltar aqui e trazer um pouco mais esse conhecimento pra gente. Por quê? Agora a gente se prepara, né? A gente se prepara para isso, financeiramente falando, espiritualmente falando também. Vamos assumindo ali as nossas responsabilidades coletivas e vambora, tamo junto aí, tá? Beijo pra todo mundo aí, vou encerrar, se ficou alguma dúvida depois, manda mensagem no direct que a gente conversa, tá? Até mais. Encerrar.